Eles vieram do mar, se estabeleceram na terra de Canaã, foram guerreiros temidos, dominaram cidades estratégicas e enfrentaram juízes, reis e profetas de Israel. A Bíblia fala deles repetidas vezes. A arqueologia confirma sua presença. Mas, apesar de todo o poder que tiveram, quase desapareceram da história. Quem foram, afinal, os filisteus? A origem dos filisteus. A Bíblia indica que os filisteus tinham origem marítima. Textos como Amós 9:7, Jeremias 47:4 e Deuteronômio 2:23 afirmam que eles vieram de uma terra chamada Caftor, geralmente associada ao mar Egeu, regiões como Creta ou Chipre. A arqueologia confirma essa origem. Escavações revelaram que a cultura filisteia possuía fortes semelhanças com a do Mediterrâneo. Cerâmicas típicas, arquitetura distinta, utensílios domésticos, práticas funerárias e até hábitos alimentares diferentes dos povos cananeus e israelitas. Registros egípcios do século XII a.C. identificam esse povo como os Pelesetes, descritos como vindos do mar durante as invasões dos chamados povos do mar, no reinado de Ramsés III. Após serem repelidos, eles se estabeleceram na faixa costeira do Levante, formando uma confederação com 5 cidades principais: Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate. Filisteus nos dias de Abraão e Isaque. Curiosamente, a Bíblia menciona filisteus já nos dias de Abraão. Em Gênesis capítulos 20 e 21, Abraão vive em uma região que mais tarde seria conhecida como Terra dos Filisteus. Ali, sua esposa Sara é levada à casa do rei Abimeleque, que, sem saber que ela era casada, quase comete um grave pecado. Deus aparece ao rei em sonho, Sara é devolvida, e Abimeleque reconhece: Deus está contigo em tudo o que fazes. Um pacto de paz é firmado, estabelecendo uma relação em comum e pacífica naquele período inicial. Isaque, filho de Abraão, também vive nessa terra durante um tempo de fome. Ele prospera grandemente, o que desperta inveja, levando o rei local a pedir que ele se retire. Isaque obedece e segue adiante confiando na provisão de Deus. Muitos estudiosos entendem que essas referências podem se referir a povos anteriores ou ao uso de um nome posterior no texto bíblico, indicando que a presença egéia no Levante ocorreu em diferentes ondas ao longo do tempo. O Êxodo e o poder militar filisteu. Séculos depois, na época do Êxodo, os filisteus já eram conhecidos por seu forte poder militar. Por essa razão, Deus não conduziu Israel pelo caminho da terra dos filisteus para que o povo não se desanimasse diante da guerra e desejasse voltar ao Egito. Mesmo após a entrada em Canaã, Deus declarou a Josué que a terra dos filisteus ainda não havia sido conquistada. O confronto era inevitável. Juízes e Sansão. Uma das histórias mais marcantes envolvendo os filisteus ocorre no período dos Juízes. A Bíblia afirma que Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e por isso foi entregue nas mãos dos filisteus por 40 anos. Para libertar o povo, Deus levantou Sansão da tribo de Dan, dotando-o de força extraordinária. Juízes capítulo 14 relata que Sansão matou um leão com as próprias mãos, a caminho da cidade filisteia de Tímina. Próximo dessa região, arqueólogos encontraram um pequeno selo de pedra do mesmo período, representando o homem enfrentando o leão, uma descoberta que dialoga com o relato bíblico. No final de sua vida, Sansão foi traído por Dalila, perdeu a força, foi cegado e levado como prisioneiro. Durante uma celebração no templo do deus Dagon, ele orou ao Senhor e empurrou as colunas centrais, fazendo o templo desabar. Escavações em cidades filisteias como Gate e Tel-Cazile revelaram templos com 2 pilares centrais, confirmando esse modelo arquitetônico: a Arca da Aliança e Samuel. Nos dias do jovem Samuel, os filisteus derrotaram Israel em batalha e capturaram a Arca da Aliança. Ao colocarem a arca diante do deus Dagon,
o ídolo foi encontrado caído. No dia seguinte, apareceu novamente prostrado e despedaçado. Uma praga assolou as cidades filisteias, forçando-os a devolver a arca. Pouco tempo depois, ao atacarem novamente, foram derrotados quando o Senhor enviou uma violenta tempestade contra eles. Davi e Golias. O confronto mais famoso envolvendo os filisteus acontece no vale de Elá. Golias, natural de Gate, desafiava Israel diariamente. Davi, ainda jovem, confiou no Senhor, lançou uma pedra com a sua funda, derrubou o gigante e cortou-lhe a cabeça. Em Tel Es-Safi, identificada como Gate, arqueólogos encontraram inscrições com nomes semelhantes ao de Golias, reforçando a origem egéia dos filisteus. Escavações também revelaram muralhas gigantescas e um portão monumental, confirmando que Gate era uma cidade poderosa. Curiosamente, o próprio Davi buscou refúgio em Gate enquanto fugia de Saul e fingiu loucura para escapar com vida. Reis, declínio e domínio estrangeiro. As relações nem sempre foram hostis. Davi recebeu de Aquis, rei de Gate, a cidade de Ziclag. Nos dias do rei Josafá, os filisteus trouxeram tributos a Judá, mas no reinado de Jorão invadiram Jerusalém. Mais tarde, o rei sírio Hazael destruiu Gate. Em escavações revelaram uma enorme trincheira de cerco ao redor da cidade. Posteriormente, os filisteus passaram ao domínio do Império Assírio, como confirmam inscrições da época. O fim dos filisteus. Jeremias anunciou a destruição dos filisteus por um poder vindo do norte. Isso se cumpriu com a conquista babilônica no início do século VI a.C. A partir daí, os filisteus deixaram de existir como nação. Um pequeno remanescente foi assimilado por outros povos. As pedras ainda falam. Séculos depois, suas ruínas ainda falam. Na cidade de Ashdod foi inaugurado o Corin Mamman Museum of Palestine Culture, em Israel, o único museu do mundo dedicado inteiramente à cultura filisteia. Ali estão objetos, cerâmicas e vestígios que confirmam o que a Bíblia já registrava. Nenhuma civilização é eterna. Reis passam, impérios caem, nações desaparecem. Somente a palavra do Senhor permanece. Museus preservam objetos, a Bíblia preserva a verdade. Quando a arqueologia e a escritura caminham juntas, elas não competem, elas se confirmam. Deus acima das nações. Deus sempre esteve no controle. Os filisteus foram fortes, mas o poder humano nunca se compara ao poder de Deus. Dagon caiu, templos ruíram, cidades desapareceram. Deus continua soberano, quando o homem confia na própria força. A história dos filisteus nos confronta. Em que temos confiado? Golias caiu porque Davi confiava no Senhor. Sansão caiu quando se afastou de Deus. Tudo que não é edificado sobre Deus mais cedo ou mais tarde desmorona. Mas aquele que confia no Senhor permanece para sempre. O legado do nome Palestina. O nome Palestina deriva de Filístia e passou a ser usado como designação geográfica séculos depois do desaparecimento dos filisteus. O povo foi, o nome permaneceu. Conclusão. Os filisteus surgiram do mar, tornaram-se poderosos e desapareceram. A Bíblia, a história e a arqueologia caminham juntas, revelando o agir de Deus na história humana. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e comenta aqui embaixo qual povo bíblico você quer ver no próximo vídeo.